refletir e pensar a arquitetura. E, sobretudo, por ser uma conversa com estudantes, pareceu-me que seria interessante que também, uma vez que eu como professor tenho essa experiência, não é? Uma vez que constantemente vos estamos a questionar e vos estamos a pressionar e a procurar perceber o vosso modo como abordam e como se aproximam daquilo que fazem e daquilo que desenham, que seria, eventualmente, vos pudesse interessar, ou não, que, de algum modo, mais do que vos apresentar aquilo que é o meu trabalho em termos de arquitetura e que resulta de um trabalho coletivo no ateliê, fosse aquilo que é, digamos, o meu modo mais retirado, reservado e pessoal de me aproximar da arquitetura. E, portanto, o que vos proponho são 3 projetos, embora construídos, são projetos efêmeros, portanto, não têm uma raiz desse ponto de vista, é uma coisa muito temporária, portanto, com uma vida muito limitada, e são 3 reflexões a propósito da arquitetura e a propósito de eventos. São tudo coisas que estão circunscritas, obviamente, no horizonte, que foram exposições. Aliás, é curioso porque o arquiteto Luís Tavares Pereira apresentou justamente algum desse universo também, de núcleos expositivos e trabalho expositivo, mas são ou a propósito de exposições para as quais fui convidado e nas quais participei com, digamos, um trabalho específico, nem sequer lhes queria chamar um projeto específico, um trabalho específico, uma reflexão específica e localizada e focalizada no tempo, mas também para que pudessem perceber que muitas vezes os arquitetos também encontram modos de abordar ou de pesquisar sobre aquilo que lhes interessa, muitas vezes deslocando-se um pouco da sua esfera do projeto que visa uma concretização e uma construção, mas que procuram caminhos paralelos como modo de se encontrarem, de refletirem sobre questões que lhes interessam, de criarem até referências próprias que podem depois manipulá-las, utilizá-las, digamos, em determinados momentos. E, portanto, é um pouco esta a minha proposta. Portanto, eu vou-vos fundamentalmente, eu diria, amassar um pouco, porque alguns, sobretudo o último estudo tem um conjunto de desenhos que são um pouco exaustivos e que eu não vos vou amassar um a um, mas sobretudo para perceberem a evolução, quase como se fosse um filme passado um pouco em câmara lenta, perceber a evolução de uma ideia. São trabalhos que foram produzidos entre o ano de 92 e o ano de 2012, fundamentalmente, e, como eu vos disse, há um grupo de 3 que são mais ou menos objetos e projetos de exposições e outros que são claramente apenas no âmbito do desenho. E designei ou intitulei esta apresentação de fragmentos do tempo para desenhar o espaço, porque de facto são fragmentos, quer dizer, há um tempo em que nós desenhamos, o tempo em que de facto temos a nossa atividade de arquiteto, que nos absorve muito, não é? Eu diria que nos absorve quase integralmente a nossa vida. É difícil um arquiteto, como sabem, ou como se calhar um estudante de arquitetura, parar ou esquecer-se integralmente daquilo que tem na sua cabeça para resolver. São coisas, portanto, a nossa noção de tempo, eu diria quase um dia completo, não é? E muito desse tempo é fragmentado em diversas questões, há umas com as quais nós melhor nos entendemos, outras que por vezes fazem parte de um cotidiano mais pesado, mais gerido, um pouco dentro de uma certa dureza, que faz parte um pouco de uma realidade que integra muito a nossa atividade, e outros que são de facto os nossos momentos mais de encontro com nós próprios e com a arquitetura. E é isso que eu chamei aqui esses fragmentos, não é? Esses pedaços de tempo que nós vamos encontrando. Qualquer coisa que não está a permitir que isto ande. Nem para trás nem para a frente. E como os meus conhecimentos de informática são muito limitados, já está a andar. Ok. Bom, este primeiro trabalho resultou de um desafio desta empresa holandesa chamada Stichting Kunstprojecten, que é uma representante, portanto, digamos que é uma espécie de braço armado da Lego para os assuntos culturais, e muito dedicada à arquitetura. Então, eles tinham feito uma edição nos anos 80 de uma exposição que tinha sido um pouco consagrada, de grandes nomes
da Arquitetura para uma exposição no Centro Pompidou em Paris e fizeram uma edição depois para jovens arquitetos, isto passa-se em 92, portanto há cerca de 20 anos atrás, com um título que era uma reflexão sobre o presente da arquitetura. Bom, isto talvez não vos diga muito, até porque penso que a maioria de vocês ou eram muito novos ou ainda não nascidos, eventualmente, mas passava-se num período, digamos, chave, uma viragem na história da arquitetura, de certo modo, que era o final dos anos 80 e uma série de acontecimentos ligados à cultura da arquitetura que marcaram muito essa viragem e, portanto, também queria este lançar deste tema por parte desta empresa holandesa, de alguma forma refletir sobre aquilo que a nova geração pensava e tinha a dizer sobre este tema. Foi um projeto muito curioso, porque no fundo aquilo que nos... Como é que fez para passar? Aí no Enter? Está bem. Aquilo que era proposto era desenhar um projeto integralmente em Lego. O meu colega Pedro Lebro, com quem estamos juntos há quase 20 e muitos anos, penso que justamente terá entrado nessa altura para o ateliê, ainda muito novinho, como estudante, e isto foi, digamos, um trabalho muito irregular no ateliê, porque esqueceram-se por algum momento os formatos de papel habituais, as métricas habituais, e entramos num formato de papel completamente distinto, que eram umas folhas que a própria Lego nos enviou, umas folhas de desenho, uma espécie de papel milimétrico, mas com unidade, que era o módulo que é este módulo mínimo que vem aqui na imagem do Lego, e era a partir daí que nós tínhamos que representar plantas, cortes, alçados, como se fosse um projeto, mas de facto sob aquela matriz que era a partir desta unidade mínima de Lego. Portanto, foi a partir daí que se desenvolveu todo o trabalho. Obviamente que nos foram enviadas algumas caixas de Lego para nós podermos fazer as próprias maquetes em Lego, portanto, de alguma forma, percebermos como funcionavam e não funcionavam, e lembro-me que eu ainda consegui, a certa altura, que a Lego, cá em Portugal, nos desse um patrocínio e, a certa altura, tínhamos o ateliê, parecia, digamos, um centro de infância, um centro de tempos livres, forrado de caixas de Lego no chão, Lego por todo lado, para, de facto, podermos experimentar esses modelos, não é? Um dos aspectos que nos pareceu importante era que esta construção tivesse algo a ver, digamos, com o nosso território e algo a ver com a nossa paisagem. E, portanto, pareceu-nos que fazer um objeto sem ter uma ideia da sua localização, do que exatamente funcionava, qual era a sua ligação, digamos, ao próprio território, era-nos um pouco estranho, não é? Pensar um objeto só por si, isoladamente. E, portanto, definimos que era num sítio específico da costa que está, portanto, junto à Serra da Rábida e, portanto, dá justamente para o mar e está virada a sul, e era aí, digamos, numa precisa curva onde se avista depois Troia, por aí fora de determinada maneira, seria aí que nós íamos de alguma forma, e onde há uma escarpa muito grande, e, portanto, aí que nós podíamos ancorar este objeto, que no fundo não era mais do que uma espécie de local, de observatório sobre a nossa costa e sobre aquilo que era, digamos, a paisagem da Rábida. Portanto, criar aqui uma espécie de grande oposição entre aquilo que era a natureza e aquilo que era um objeto que era ancorado justamente aqui no mar. Portanto, este ponto encarnado é justamente esse objeto. Uma das coisas que nos era dado era um volume, ou seja, isto era para ser construído a uma escala, que cada objeto tinha que ter, ou só podia ocupar uma área que era sensivelmente 1 metro de largura por 1 metro e meio de comprimento por 1 metro e meio de altura, sensivelmente, porque isto resultava lá dos módulos do Lego, portanto das unidades mínimas, e nós também decidimos que íamos ocupar esse volume integralmente. Portanto, não havia limitação para o número de peças, tanto fazia, 2 milhões, 3 milhões, 500 mil, era aqui um pouquinho o que se quisesse, e nós íamos de alguma forma procurar ocupar esse volume integralmente e justamente um pouco por oposição a uma paisagem que era muito dominada por uma certa abertura e por uma certa constância do ponto de vista do seu relevo, ainda que tenha muitos acidentes, íamos justamente criar um objeto muito interior e, portanto, que fosse mesmo forçado a que qualquer pessoa entrasse no seu interior para o entender, para o perceber e para perceber a própria paisagem envolvente. E, portanto, daí um pouco este desenho que mostra, curiosamente, é justamente essa quantificação de peças, e é já esta ideia de que íamos partir de um volume muito denso e íamos começando a escavá-lo, de modo a obter essas aberturas e esses momentos de observação. Aqui o que está aqui nesta imagem é justamente um desenho,
é um dos primeiros desenhos que isso acerca disso, portanto, esta ideia de ter um objeto bastante encerrado e depois passar-vos a explicar um bocadinho, quando apresentar o segundo projeto, porque é que há aqui relações entre estes dois trabalhos, e um corte de estudo feito nesse tal papel milimétrico, portanto aqui há uma espécie de uma métrica sobre todo este desenho, aqui aliás aqui se vê bem, que é justamente esse papel sobre o qual íamos fazendo os desenhos, íamos colando, íamos pintando, íamos revelando um pouco aquilo que se passa. Portanto, este desenho não mostra mais do que a ideia, que era ter uma espécie de uma grande malha de vigamentos, de pilares e de vigamentos, que cruzavam todo o espaço, que tinham um grande núcleo que era habitado e que tinha uma série de galerias que permitiam justamente atingir essa paisagem próxima do oceano. Aqui uma das plantas desse... Nós fizemos, não sei, 20, 30 níveis de plantas para explicar um pouco como é que eram todas essas variações, mas aqui percebe-se um pouco o que é essa trama de elementos dentro dos quais havia este espaço central e as tais galerias que depois corriam longitudinalmente e disparavam para sul, justamente no Oceano Atlântico. Alçados, onde se mostra um pouco esta grelha e depois o interior que existia, e o objeto, portanto, a peça feita em Lego, no fundo, o azul representa a sua ancoragem no oceano, e depois esta grande massa negra que emergia e, portanto, permitia a tal visita do seu interior. Aqui tem um pouco esses objetos multiplicados, portanto, tem que, no fundo, a tal grelha, os elementos principais de circulação, aqui o que eram algumas escadarias e aqui o que era depois o núcleo, vá lá, interior, onde podiam existir algumas, vamos pôr, salas de exposições, salas de explicação um pouco de todo este objeto por aí fora. E algumas visualizações, isto já são coisas que foram feitas a posteriori para uma publicação, porque no tempo em que isto foi feito, em 92, os recursos computadorizados do ateliê eram inexistentes, devo confessar, e os recursos, digamos, computadorizados do país eram também igualmente modestos. Portanto, isso são coisas feitas a posteriori, em que justamente tivemos curiosidade de ver o que seria entrar dentro deste objeto e ver aqui o que eram as oportunidades que ele oferecia do ponto de vista espacial. E aqui, finalmente, o tal local na Rábida, onde estava ancorado este edifício. Bom, esta é uma exposição que foi feita em 93, dedicada à obra gráfica de Giovanni Battista Piranesi, que eu penso que será familiar para quase todos vocês. É um trabalho feito em parceria com o meu pai e com o Pedro Lero, que está aqui também presente, e que esteve presente na Galeria do Rei Dom Luís, no Palácio Nacional da Ajuda, portanto, uma exposição institucional. Eu devo dizer que a primeira vez que vi um desenho do Piranesi, uma gravura do Scarceri, foi no meu segundo ano da escola, quando estava a estudar ainda na Escola de Belas Artes, no tal Largo da Biblioteca, onde aqui o arquiteto Luís Brandado mostrou justamente, digamos, uma intervenção a tal edifício-casa para um cliente dos 3 pisos mais 5. Foi a primeira vez num livro, na altura do Júlio Carlo Argan, que era um crítico e historiador de arquitetura, na altura com uma publicação bastante vasta, e num livro dele que, salvo erro, chamava Neoclássico e Revivalismo na Arquitetura, com coisa assim, um título em espanhol, uma vez que era uma editora a Gustavo Gigli, mais ou menos, que se encarregava da grande edição na área ibérica, e foi a partir daí fiquei, devo dizer, para mim marcou, digamos, toda a minha vida de estudante, e mais do que isso marcou-me o meu quase que foi assim uma espécie de destino marcado, não é? Eu havia de me cruzar com este personagem variedíssimas vezes, por uma admiração profunda pelo trabalho dele e por aquilo que ele de facto marcou e marca ainda a arquitetura hoje. E quando se pensou, digamos, nesta exposição, o espaço da Galeria do Rei Dom Luís era um espaço muito singular. Hoje em dia eu penso que nem sei ainda se funciona ou não, mas funciona muito, muito, muito esporadicamente. Fazia parte de uma aula do Palácio da Ajuda que tinha ardido, e quando recuperaram a galeria decidiram manter parte desse passado. Portanto, por um lado, limpar as cantarias por aí fora, por outro lado, deixar aquilo com um ar um pouco tosco, fruto desse passado, e de alguma forma antecipar que aquele espaço haveria de servir para uma determinada utilização que não era ainda conhecida,
e que só no finais dos anos 80, 89 ou 90 é que, sob a direção do engenheiro Lamas, António Lamas, é que a galeria passou a funcionar mais em pleno. E, de facto, em 92 convidámos para esta exposição e aquilo tinha, de facto, o ambiente, digamos, e tinha desse ponto de vista, dessa carga do passado, um ambiente bastante ajustado àquilo que era a temática. Não só porque as gravuras são todas a preto e branco, as gravuras do Piranesi, como muitas delas, digamos, relatam levantamentos mais ou menos ficcionados, levantamentos mais, digamos, dramatizados por ele próprio, e, portanto, de alguma forma, era uma temática de ruína que está sempre constante na obra dele, praticamente constante na obra dele, e, portanto, essa temática de ruína também, de alguma forma, se ajustava àquela sala, que, de alguma forma, também constitui uma ruína, não é? Portanto, aliás, tem aqui, eu selecionei estas duas imagens, uma porque é muito dedicada à cidade, que é uma recomposição do Campo de Marte em Roma, e outra é um pouco essa ideia de que a natureza encarrega-se de tomar conta daquilo que o homem constrói. E, portanto, dificilmente, digamos, aquilo que nós construímos vence a natureza. Isto, enfim, estaria para uma grande reflexão, mas, obviamente, que era uma das gravuras também presentes, era esta, que, aliás, eu nem conhecia, só a conheci justamente no momento da exposição, que era esta ideia, de facto, do poder da natureza e do poder da ruína como uma temática, não é? Que acaba por ser, como sabem, muito absorvida e muito explorada em todos os tempos da arquitetura, sobretudo a partir deste momento em que a ruína ganha um valor histórico muito importante. E um valor também, digamos, de tempo e tudo isso. Estas são algumas das gravuras Piranesi, são algumas destas recomposições que nós aqui vemos, e muito marcadas justamente por todo o trabalho e por toda esta... Reparem aqui, por exemplo, estão aqui umas figuras, não é, humanas, e reparem a destruição, até que por vezes aparece dos elementos, quer dizer, pedras que são quase da altura de uma pessoa, e sabe-se depois pelas composições que não eram exatamente assim, teriam 70, 80 centímetros de altura. Há toda esta destruição um pouco da escala, que ele vai reinventando, e os famosos carceri, que é talvez aquilo que mais marcou a arquitetura, estas gravuras, e desta noção de espaço infinito e de um interior que não se reconhece exatamente onde está, se é a cidade, depois todo o seu caráter um pouco ilimitado, há sempre coisas que se vão vendo, escadas, percursos, arcos, portanto nós podemos percorrer isto e não há, digamos propriamente dito, um limite imposto à arquitetura. Aqui está justamente o palácio, que tem também um aspecto curioso, é justamente uma espécie de ruína, não é? Como sabem, o Palácio da Ajuda nasce em meados do século XIX. Há uma intenção muito grande de construir um grande palácio na calçada da Ajuda, em Lisboa, portanto um palácio que vai, de alguma forma, marcar o topo da colina. Há uma ambição muito grande, portanto o projeto que é feito é essencialmente 3 vezes esta unidade que lá está, portanto era a aula nascente, uma grande área central de escadarias e rampas e uma aula poente, e o modo como as obras se desenvolveram impôs que se começasse a construir o jardim do lado poente e o palácio, portanto a aula do palácio do lado nascente. De acordo com aquelas nossas aspectos da história em que vamos sucessivamente conhecendo dificuldades, é evidente que uma dessas chegou e não houve capacidade de acabar nem o jardim do lado nascente, nem o palácio do lado poente. E, portanto, resultou aquilo que lá está. Em meados dos anos 80, salvo erro, há uma vontade de completar, digamos, parte dos trabalhos que aqui estão, e no momento também, eu não sei se é meados dos anos 70, se é já finais dos anos 70, é anos 80. Pronto, há uma vontade, há uns elementos que lá ficam, uma grua por aí fora, o empreiteiro abandona a obra, há um temporal, a grua cai, lá se parte mais um bocado do palácio, e depois há novamente vontade de reconstituir, há um concurso feito em 85, 86, já não sei bem, um concurso para o palácio, e depois há novamente um outro concurso, e depois, finalmente, uma entrega ao arquiteto Gonçalo Birne, já nos anos 90, 91, 92 talvez. O que é certo é que até hoje o palácio ficou assim. A galeria está aqui instalada, portanto apanha uma aula do claustro, a aula sul do claustro, e aquilo
enfim, que nós procurámos foi criar um ambiente dentro desta galeria que de alguma forma reproduzisse um conjunto de aspectos que faziam parte das gravuras do Piranesi. Nomeadamente, uma delas era de facto a ideia de um despedaçar, de um fragmentar da arquitetura através desta ideia da ruína. Outra era claramente, digamos, esta combinação de escalas e a perturbação das escalas criada, digamos, por elementos um pouco dissonantes que iriam aparecer no meio da exposição e, ao mesmo tempo, conseguir ter uma espécie de matriz relativamente capaz de aguentar, digamos, digamos, um material expositivo que eram sobretudo gravuras, portanto, muito idênticas, todas elas com o mesmo formato, praticamente, porque eu diria que 90% destas gravuras vinham retiradas de livros que eram publicados na altura e, portanto, eram quase sempre uma espécie de páginas abertas, não é? Com uma dimensão 80 por 60, sensivelmente, portanto, assim como uma ideia que eu tenho, assim um pouco remota disto. E com exceções muito, muito, muito particulares. Uma delas é justamente esse desenho fabuloso do Campo de Marte, que era de facto assim, um fólio, uma planta que se desdobrava até atingir 2,5 metros por 2,5 metros, um desenho incrível. Eu devo dizer, já agora para o vosso interesse e quem quiser, nós temos felizmente em Lisboa, na Biblioteca Nacional, praticamente todas as edições de livros de gravuras do Piranesi, que estão num estado, digamos, muito, muito, muito razoável e muito aceitável. Não sei se se podem consultar ou não facilmente, mas de facto temos esse espólio, não é? O que é interessante, não é? Desse ponto de vista. Eu penso que em parte se deve a que alguns dos arquitetos que vieram para a corte de Dom João V tinham sido professores do Piranesi, que é o caso dos irmãos Bibiena, vieram para a corte de Dom João V justamente para a célebre ópera do Tejo e vieram digamos, como mestres e como homens de cena desenhar grande parte dos telões. Como sabem, a ópera teve muito pouco tempo de vida, não é? Depois por causa do terremoto, mas pode ter estado aí a origem de muito, e a explicação de muito do trabalho de Piranesi ter sido de facto vindo cá parar, não é? Quer dizer, uma série de originais de livros que vieram parar a Portugal. Portanto, a exposição, no fundo, esta é a Galeria do Rei Dom Luís, portanto, é digamos, um espaço longilíneo que dá justamente para tal claustro, portanto, é a tal ala sul do claustro, aliás, ala norte do claustro, desculpem, e, digamos, é um espaço ultimamente despido, portanto, não tem praticamente a não ser duas grandes paredes que transformam isto em 3 salas, não é? E aquilo que nós procurámos foi, de alguma forma, ter uma espécie de imposição, uma espécie de matriz do espaço, que era regida por umas grandes colunas sobre as quais nós íamos introduzir as gravuras, portanto, iam ser expostas nestes elementos, e depois um conjunto de elementos mais volumétricos, se quiserem, com uma noção quase de paramentos, e que faziam um pouco dessa referência aos grandes elementos que apareciam nas ruínas de Piranesi, e depois uma temática, dado que a galeria tem um mezanino, e esse mezanino tem uma escadaria, mas que, digamos, esta exposição não comportava a utilização do mezanino, também, de alguma forma, aparece um elemento que é muito, muito referenciado nas gravuras de Piranesi, que são as escadas, e escadas, de alguma forma, que por vezes são escadas que nem sequer têm sentido do ponto de vista prático, portanto, não conduzem a lado nenhum, são meramente cénicas, e, portanto, aqui também aparece um elemento que é uma escadaria com esse valor um pouco cénico, não é? Apelando um pouco a essa ideia. Portanto, tem aqui uma maquete daquilo que é justamente essa matriz, portanto, das tais colunas, que vão variando em algumas das suas dimensões, na sua coloração, e os tais elementos que vão trespassando o espaço, que vão criando, digamos, umas salas temáticas dentro das próprias gravuras. Portanto, está a entrada da exposição, por isso tinha uma cor azulada e uma cor verde que se iam combinando com o negro da exposição, e aqui tem justamente uma dessas enfiamentos, onde aparece a tal escada que se vai perdendo até desaparecer, as tais gravuras sempre com a mesma dimensão, e esta matriz cria, se quiserem também, criando essa ideia do espaço labiríntico e um pouco infinito, portanto, sem grandes referências dentro da galeria. Portanto, o que vemos aqui são alguns exemplos disso, não é? As tais salas. Isto, por exemplo, eram alguns rasgos que depois permitiam, de alguma forma, iluminar alguns dos planos de referência, portanto, eram assim uma espécie de elementos com algum mistério que permitiam justamente incidir a luz sobre alguns elementos positivos. A tal planta que está cá justamente na Biblioteca Nacional,
este desenho magnífico, tem cerca de 2,5 metros por 2 metros, uma coisa mais ou menos dessa ordem de grandeza. Mas um desenho muito curioso, que numa das textos do Peter Eisenman, por exemplo, é referido como sendo um dos poucos momentos da história em que há uma ideia, já no passado, do que é a ideia do espaço arquitetónico como um espaço que preenche toda a cidade. Não é? Quer dizer, numa cidade não há espaços livres, há espaços interiores e espaços exteriores, mas a ideia de espaço livre é uma coisa que aparece depois, porque de facto na história havia um pouco esta noção. Não é? E esta é uma das primeiras representações, segundo ele, dessa noção de que a cidade é uma compartimentação do espaço e todo ele, digamos, decorrente de uma mesma ocupação, mas evidentemente depois com valores diferenciados. E aqui tem mais algumas desses ambientes, algumas coisas que se foram criando, por exemplo, alguns desenhos de Piranesi foram já feitos, são alguns dos projetos que eles têm, são sobretudo para fogões de sala, não é, que desenvolveu o projeto e os construiu, e que apareciam aqui alguns com essa ideia de quase de uma escala natural, eram reproduções, e algumas que criavam, isto era uma escada que permitia vir a um determinado ponto, uma espécie de uma varanda que permitia avistar depois o que estava aqui em baixo. E com alguns valores cénicos de algumas perspectivas que se iam abrindo sobre os outros espaços. E aqui era ao final da exposição, onde estava a tal grande gravura, que era uma coisa que babava para o chão, portanto as pessoas eram forçadas a passar por cima desta reprodução, desta gravura, um pouco com uma tal ideia de que a natureza humana também de certo modo, também vencia, digamos, aquilo que era digamos, a própria condição da construção, não é? Bom, esta exposição é exatamente para a mesma sala e, curiosamente, era uma exposição sobre a obra religiosa e a pintura régia no tempo de Dom João V. E tinha dois grandes momentos. Uma que era, de facto, pintura régia, portanto, retratos dos reis, das princesas, enfim, por aí fora, portanto, retratos desse tipo, retratos da corte, e uma exposição sobre pintura sacra. Portanto, muita da pintura vinha do Palácio de Mafra, aliás, penso que a grande maioria, de alguma forma, estas exposições aconteceram quase em simultâneo, portanto, eu diria simultâneo, isto é, com um ano ou um ano e meio de distanciamento entre elas, e aquilo que nos pareceu interessante era, de alguma forma, pegar em parte daquilo que tínhamos produzido para a exposição do Piranesi, ou seja, uma ideia muito construtiva. O reinado de Dom João V muito marcado por um determinado tipo de obras, sobretudo obras do ponto de vista de infraestrutura foram, digamos, bastante importantes, das quais nos resta o aqueduto, por exemplo, mas foi de facto um grande período de atividade de construção e parecia-nos que essa temática, que de alguma forma se podia colar com a ideia que tinha vindo da exposição, digamos, do Piranesi, sobretudo uma ocupação muito massiva deste espaço, e que aquilo que na exposição do Piranesi era muito disperso, portanto tinha de alguma forma explodido sobre esta sala, aqui nesta exposição se concentrasse. Portanto, o tal tema das colunas e dos elementos que eram elementos verticais, pilares, aqui tinham sido suportes individuais para as gravuras da exposição do Piranesi e aqui ganhavam um valor de unidade, portanto, de grandes núcleos, de núcleos muito densos desses elementos e que seriam os suportes para, digamos, a própria exposição das obras sacras e das outras obras. Por outro lado, interessava-nos também algo que era que esta exposição revelasse na sua intensidade construtiva, digamos-lhe assim, um pouco esse esforço daquele reinado do ponto de vista da construção. E, portanto, eu devo dizer que, em alguns momentos que visitámos a exposição ainda em construção, não deixava de ser um pouco impressionante e até, digamos, chocante, atrevo-me a dizer, o que era o esforço humano, por vezes, para manusear estes elementos. Portanto, cada uma destas colunas pesaria assim na casa dos seus 200 a 300 quilos e eram manuseadas por 3 homens, mais ou menos, no fundo para as elevarem, travarem por aí fora. Foi uma experiência também curiosa, porque isto é tudo feito com elementos de madeira e que são apenas, digamos, assemblados entre si por cavilhas, portanto não há parafusos, não há pregos, não é nada. E portanto havia aqui um esforço muito grande, que era conseguir manter a verticalidade destes elementos, aguentá-los, enquanto se iam fazer uma espécie de travamentos. Portanto, tudo isto, até desse ponto de vista construtivo, apelava muito, digamos, a um modo de construir de há 300 anos, sensivelmente, portanto, em 1700 e qualquer coisa. E, portanto, é esse um pouco esta ideia que está por trás. Portanto, tirando, digamos, o serrar o material, depois todo ele é assemblado com cavilhas e era
e era, digamos, mantido na vertical através de cruzamentos de peças. Portanto, a ideia de que há umas peças verticais, há umas horizontais que cruzam as verticais, depois há uma segunda trama horizontal que cruza com as outras, e isto tudo se ia, digamos, travando a si mesmo. Portanto, o que tem aqui é um pouco essa representação. Havia uns estrados também que foram criados para permitir justamente algum distanciamento relativamente à escala das grandes pinturas, porque isto, a sala tem cerca de 9 metros de altura, algumas pinturas tinham cerca de 7,5 metros de altura, e há estes grandes conjuntos de pilares que vão, de alguma forma, servindo, se quiserem, de cavaletes, não é? Para expor, digamos, aquelas grandes pinturas. Portanto, este é mais ou menos o sistema construtivo que nós tínhamos, ou seja, os elementos verticais travados por elementos horizontais em dois sentidos, e depois ainda travados por uns elementos que de alguma forma os ancoravam às paredes para que houvesse aqui uma estabilização de todos estes elementos. Não é? Portanto, aqui tem, digamos, uma entrada na exposição, portanto a tal galeria que permitia ver algumas das pinturas e criar uma distância relativamente às outras. Há depois também uma ideia que é de que toda a sala é encerrada, por questões que têm a ver com o controle da luz solar na própria exposição e, portanto, pela própria preservação das pinturas, mas são desenhados uma espécie de claraboias ao contrário, portanto, que saem, em que a luz sai na horizontal, mas que permite, de alguma forma, controlar a entrada da luz através do sul, uma vez que esta aula do claustro está virada a sul e, portanto, há aqui uma incidência solar bastante forte. São janelas que têm cerca de 7 a 6 metros de altura, portanto, são de facto enviraçados com uma grande dimensão. E aqui tem alguns desses elementos, não é, que vão aparecendo e que vão servindo dos tais cavaletes. As próprias pinturas eram, digamos, apoiadas nestes elementos e, portanto, apenas depois fixas, mas portanto, todo o seu peso estava descarregado sobre estes elementos horizontais. E, portanto, digamos que os elementos verticais apenas serviam para apoiar estes onde descarregava tudo, não é? Esta é uma das salas onde é criada uma espécie de pinacoteca, portanto, onde toda a pintura é mais ou menos colecionada, e é criada esta ideia, digamos, de pinacoteca, que é uma coisa que também aparece um pouco mais tarde, mas que achámos que era interessante como esta ideia de coleção aqui aparecesse. Bom, estes são, de facto, os 3, estudos. Aqui o que agora vos vou apresentar são três reflexões. Portanto, uma é para uma exposição feita em Lisboa em 2006, uma coisa que teve o título de Fragmentos da Cidade enquanto Labirintos, e explora muito a ideia de uma cidade, e se quiserem de matrizes de cidades, tem muito a ver com a nossa Fundação Ocidental, mas também com a fundação das cidades, digamos, das cidades do mundo árabe, e portanto das cidades do Norte de África, das cidades, digamos, de parte do Médio Oriente, e portanto é muito a partir daí que é uma reflexão. Era um conjunto de 25 desenhos e que de alguma forma procuravam aquilo que são, e isso são de facto, contrariamente aos outros projetos, que de alguma forma resultam de trabalho de equipa, estas foram, digamos, reflexões que resultaram muito daquilo que eu vou pensando e daquilo que são as minhas memórias das cidades, embora tivesse sentido um trabalho, quer da Joana Fonseca, quer do Peter Windey, porque eu produzi um conjunto de desenhos e esses desenhos depois foram todos remontados, tratados em sistemas, portanto em computador, não é? Em vulgo Photoshop, em que foram repetidos, cortados, tratados, enfim, até produzirem os desenhos finais. Eram 25 desenhos, mais ou menos com 2 metros de comprimento por 80 centímetros de altura, e que no fundo constituíam 25 paisagens daquilo que era um pouco a minha reflexão sobre as cidades. Eu tive o cuidado de pôr uma coisa que é todas as apresentações, mais ou menos esta ideia do cartaz, não é? E portanto este é fragmento de cidades enquanto labirintos, e foram para uma exposição na Galeria Armazém, justamente em 29 de março de 2006. E portanto o que vem aqui é justamente um excerto, um pouco uma reprodução em fatias, se quiserem um outro fragmento de cidade, que era depois a coleção de todas essas paisagens que eu produzi e que eram aqui relacionadas numa espécie de paisagem. Se quiserem, eu não escondo que a minha cidade é Lisboa, sou muito marcado por a minha vivência e existência na cidade de Lisboa e, sobretudo, por esta questão que é viver numa cidade cuja história nunca se destruiu completamente. Portanto, se há uma coisa que eu penso que atrai muito, digamos, as pessoas a Lisboa, portanto, os visitantes a Lisboa, é uma cidade onde se pode ver a história, onde se lê muito facilmente a história, não é? Nós, de facto, preservámos grande parte.
e, portanto, apesar de tudo, o terremoto não foi tão devastador quanto poderia ter sido. Não é que não tenha sido pouco, mas é que, apesar de tudo, destruiu a parte baixa da cidade, mas preservou muito daquilo que existia noutras áreas da cidade e, portanto, permitiu, de facto, que a nossa história se preservasse. Também quis, digamos, a nossa reconstrução, que se preservasse muito daquilo que existia e, portanto, também não tivesse sido uma reconstrução que tivesse posto em causa todo o passado. E, portanto, desse ponto de vista, a nossa cidade, portanto, a cidade de Lisboa, é muito singular e, portanto, eu confesso que toda a minha vida e toda a minha experiência de arquiteto é muito marcada por isso e por essa constante espécie de fragmentação e de momentos de charneira, não é? Há bocadinho falava-se aqui da cidade de Pombalina e nós, quando passamos, por exemplo, da parte da Sé para a parte do Castelo, sentimos bem que há uma cidade que se mistura com a outra, não é? E percebemos como é que ela se vai, como é que se vai dissipando e como é que vai nascendo outra cidade. E, portanto, era muito sobre isto que esta reflexão se fazia, não é? E, portanto, eram muito memórias das cidades. A memória da cidade enquanto ocupação da colina é uma coisa muito autobiográfica, se quiserem, muito referida à cidade de Lisboa. A memória da cidade, ou seja, da cidade que é feita de núcleos, e, portanto, que esses próprios núcleos são capazes de ser, de alguma forma, autossuficientes. É um pouco o que nós sentimos na cidade, por exemplo, de Lisboa, com os seus vários núcleos e bairros. Uma espécie de ensaio da forma como isso podia ser depois traduzido numa leitura mais fina, portanto, essa ideia do esquiço e a ideia do passar a limpo o esquiço, não é? Uma cidade que pode ser feita de elementos em que, digamos, há uma maior permeabilidade naquilo que são os seus espaços intersticiais. A ideia, e muito portada, se quiser, algumas cidades, como as cidades do Iémen, as cidades de terra do Iémen, que é esta ideia de que há um deserto que se vai transformando progressivamente numa área, numa superfície construída, e se quiserem, a cidade contemporânea, altamente congestionada, altamente, digamos, imbrincada, da qual Nova Iorque e todos esses modelos serão a sua expressão, digamos, maior, não é? Bom, uma outra que foi feita para uma exposição de desenhos em Paris, em 2010, na Galerie d'Architecture, portanto, resulta de um convite, portanto, a galeria fazia 10 anos de existência e resolveu, em 2010, convidar um conjunto de arquitetos, alguns não convidou porque já não existiam, não é? Mas de colecionar alguns desenhos em conjunto e, portanto, foi uma exposição de desenhos e de maquetes. E eu, pegando um pouco nessa experiência que trazia da outra exposição de 2006, peguei num tema que era, por que não, imaginar, e também muito influenciado pelo trabalho do Constant, da Nova Babilónia e das cidades situacionistas, repensar um pouco e pensar um pouco como poderia ser feita uma cidade de grandes núcleos autossuficientes e de grandes Babilónias, se quiserem, um pouco este sentido histórico das grandes unidades e da grande capacidade que têm de gerar em si próprias vida. Portanto, passava um pouco por aí esta pesquisa e daí um pouco esta ideia de planta que aqui aparece, com vários núcleos que, no fundo, se complementam entre si. Esta ideia que também vem muito da experiência de Lisboa, de que há um exterior e há um interior, de que as cidades se acercam e se abordam a partir de um momento qualquer e que as cidades têm uma identidade de vida, cultural, de um cotidiano, de uma rotina, mas também têm uma identidade de imagem. Nós somos capazes de imaginar e de rever muitas cidades, digamos, na nossa memória, através daquilo que reconhecemos. Lisboa das Colinas, San Gimignano das Torres, as cidades muralhadas, enfim, há muita forma de nós reconhecermos essa ideia. Portanto, era um pouco isso aqui que eu também procurava traduzir. Uma outra ideia que vem também dos outros desenhos de 2006, digamos, reaproveitados, esta ideia dos tais núcleos, e a ideia de que estas próprias unidades teriam escalas diferentes, capacidades diferentes, e, portanto, isto é uma coisa que, de alguma forma, eu ainda vou fazendo alguns desenhos disto, portanto, vou entrando. Se quiserem, eu interessei muito por pensar isto como uma grande capacidade de pensar nos espaços por aí fora, mas depois interessou-me começar a entrar aqui e perceber o que é que podem ser verdadeiramente esses espaços. É aquilo que eu neste momento ando um pouco, quando tenho tempo, vou trabalhando e vou pensando. Mas depois, chegando ao pormenor, começando a perceber, afinal de contas, isto é um grande volume, mas que vida existe este grande volume, não é? Como é que tudo isto resulta numa escala diferente, como é que há, se quiserem, percursos dentro destes objetos, como é que são, portanto, estes elementos que aqui aparecem procuram reproduzir a escala humana, não é? E como é que pode ser uma cidade feita de diversíssimos praças, locais, ambientes feitos, digamos, dentro dos seus próprios espaços, não é?
depois são justamente alguns desses anos que eu tenho vindo a reproduzir e a pensar um pouco o que é que podem ser cada uma destas áreas, não é? Como é que podem ser habitadas, como é que podem comunicar com o exterior, enfim, por aí fora. Estes são alguns desses cortes que no fundo, induzem essa ideia de que há uma vida que se faz ao nível da cidade e depois há uma outra, digamos, progressão em altura daquilo que são as várias atividades e os vários modos de viver a cidade. Bom, esta é uma exposição que esteve presente em Lisboa, inaugurou em maio de 2012, depois esteve nos Açores, no Instituto de Arte Contemporânea, e agora talvez vá navegar por outras paragens, e resultou, portanto, de um convite feito para fazer uma exposição no Museu de História Natural em Lisboa, na Galeria da Sala do Veado, que é uma galeria que eles têm dedicada às exposições de arte contemporânea. Desafiaram para lá fazer uma exposição e eu devo confessar que desde 2010, que foi quando foi feito este convite, até 2012, nunca mais me lembrei da exposição. Os afazeres do dia-a-dia levam-nos a esquecer muitas vezes algumas coisas que nos dão grande prazer, e quando em dezembro de 2011 me telefonam a perguntar se eu tenho tudo pronto para a exposição que vai inaugurar em abril, eu devo dizer que no mínimo tive um profundo choque e ataque de coração e fiquei, e só pude dizer uma coisa que foi sim. Bom, sei que não fui 100% honesto na minha resposta, porque não tinha nada feito, mas disse, a partir do momento em que disseste sim, tens que fazer tudo o que há para fazer, porque senão é um redondo não muito complicado. E assim foi. Bom, e havia um tema que desde algum tempo, em 96 ou 97, houve uma célebre noite em Lisboa, chamada Lisboa Fora de Horas, que foi uma coisa que foi organizada por então um grupo de artistas e de gente ligada a ações culturais, chamada CENTA, que era Centro de Exposições, bom, não lembro bem, uma coisa que estava sediada a algures no Ribatejo, ao pé de Santarém, e faziam várias atividades. E fizeram uma que chamou Lisboa Fora de Horas. E Lisboa Fora de Horas o que era? Era um dia em Lisboa que começava às 6 da tarde e acabava às 6 da manhã. E durante esse período, várias casas, não sei se exatamente 6 ou 7, abriam as suas portas. Em cada casa havia 3 artistas, ou havia 3, digamos, acontecimentos, chamamos-lhe assim, que eram expostos. E, portanto, as pessoas tinham sido previamente avisadas em Lisboa, tinham uma espécie de senhas que tinham que circular com essas senhas, e essa senha permitia-lhes entrar nas várias casas. Portanto, eles chegavam lá à porta e diziam quem é, mostra lá a senha, tenho a senha, entra. Muito bem. Bom, foi uma dessas coisas também que me perguntaram se eu estava interessado. Eu disse que sim. Não medi, digamos, as consequências daquela enorme prazer, digamos, e inconsciência simultâneas, porque de facto o que vi foi a minha casa entre as 6 da tarde do dia não sei quantos de 1996 e as 6 da manhã a ter que receber toda a sorte de pessoas e quantas fossem, portanto uma coisa inenarrável. Calhou-me a mim, obviamente, ter que fazer alguma coisa. Recebi o Noé Sendas, que é hoje um conhecido artista plástico português, que esteve lá na altura, salvo erro, teve umas pinturas expostas. E também recebi em minha casa um homem que era, um jovem que era então o cientista de serviço do Observatório Astronómico e Celestial, digamos, do Instituto de Meteorologia de Portugal, e portanto que instalou em minha casa 2 computadores com programas que nunca vistos, digamos, em 96 em Portugal, onde nos mostrava, querem ver aqui a estrela não sei o quê, agora vou pôr aqui a rodar isto, e agora vamos ver a Lua e vamos entrar aqui nesta concavidade. E aí, pronto, aquilo também bastante divertido, não é? Bom, mas a minha intervenção vá lá, acontecimento, tinha-se restringido a um desenho que eu tinha feito para a Lisboa Fora de Horas, que era de facto um desenho de Lisboa Fora de Horas, ou seja, era um desenho onde eu tinha concentrado tudo aquilo que eram os meus, digamos, os meus amores e desamores pela cidade de Lisboa. O que é que eu quero dizer com isto? Todos os projetos que de alguma forma eu tinha conhecido para a cidade de Lisboa, mas que nunca tinham sido concretizados. Não a sua reprodução tout court, mas aquilo que eu imaginaria que podia acontecer em Lisboa se em 96 essas coisas fossem de alguma forma construídas. As pontes que os engenheiros tinham desenhado no século XIX para atravessar as colinas, os produtos do Vallis que o Manuel Graça Dias tinha feito com as suas torres para cruzar as colinas de Lisboa,
os elevadores da Avenida Liberdade que nunca tinham sido construídos, os projetos vários que tinham resultado, digamos, da Lisboa-Pombalina, uns mais, digamos, mais radicais, outros mais misturados com as malhas, enfim, por aí fora. E eu, digamos, a minha participação foi de facto este desenho. E quando, isto porquê? Porque de facto, quando me perguntaram se eu tinha tudo pronto, eu disse que sim, disse, bom, se eu tiver alguma coisa, pode ser um desenho e pode ser uma reflexão sobre Lisboa. E não tanto, digamos, uma reflexão no sentido de dizer eu quero fazer isto aqui neste sítio na Baixa Pombalina, mas antes, pelo contrário, pensar o que é que o Pombal nos deu e o que é que deram os seus homens, os seus engenheiros e arquitetos, o que é que nos deram e porque é que nós nunca utilizámos este património, nem do ponto de vista urbano, nem do ponto de vista construído, nem, se quiserem, do ponto de vista do modo de habitar. Portanto, é um património que nós temos de alguma forma, protegido e que admiramos e que faz parte, digamos, da nossa vida e nem sequer pomos em causa, digamos, a sua destruição, mas também nestes últimos anos, como sabem, a Baixa tem sido muito falada e tem sido muito debatido o que fazer na Baixa e quando fazer e por aí fora, e portanto eu interessou-me pegar sobre isso e foi pegar, digamos, muito descomprometidamente, como eu digo, ser arquiteto sem ser arquiteto, portanto dizer, o que me interessa é refletir isso como se até se pudesse ser um pintor, não é? Da mesma forma que um pintor pode pintar a cidade de Lisboa como quiser, tem essa liberdade, interessou-me de facto dizer assim, eu quero, sim senhor, pensar como arquiteto, porque esses são os meus instrumentos, são o desenho, a construção, os edifícios, as janelas, as entradas, as ligações por aí fora, mas quero fazer isto de uma forma muito livre. Como tinha pouco tempo, e agora aqui cola um bocadinho a tal história dos tais 2 meses para produzir uma exposição, como tinha muito pouco tempo, disse, bom, eu não tenho forma de produzir. A sala do Viado é uma sala grande, é uma sala que tem cerca de 20 metros de comprimento, por aí uns 12 talvez de largura. Mais uma vez uma sala muito marcante, porque é uma sala que também ardeu e foi depois toda acabada em paramentos de reboco à vista e uns tetos de betão e um pavimento de betonilha afagada. Portanto, tem assim um ar também de sarcófago, assim, uma coisa um pouco misteriosa. Tem inclusivamente um conjunto de portas que dão para o jardim para o espaço do Jardim Botânico, algumas portas que estão todas queimadas, portanto ficaram exatamente como ficaram depois do incêndio. Bom, mas eu tinha que preencher aquela sala de alguma forma. E tinha muitas maneiras, ou punha lá um computador, ou punha não sei o quê. E eu interessava-me de alguma forma também confrontar as pessoas com uma ideia que era gostava que tivessem que entrar dentro destes desenhos, no sentido de chegar a uma sala muito grande, mas ter que encontrar, de facto, uma espécie de quase de miniaturas, onde fossem obrigadas a lê-las, não é? E, portanto, o que fiz foi pensar que os post-its de 9 por 9 centímetros eram a minha safa. Ou seja, era a única coisa que eu podia levar para todo o lado e podia desenhar de manhã à noite, na cama, no metro, não digo no carro porque é difícil guiar a desenhar, mas em reuniões, em por aí fora, eu podia ir desenhando. E de forma que foi isso que prometi a mim mesmo, tens que fazer no mínimo 25 desenhos por dia para chegares ao fim com o produto da exposição. E assim foi. Passei o mês a desenhar e, portanto, deram os tais cerca de 800 desenhos que se compunham esta exposição. E depois agrupados. E fiz outra coisa que foi também dizer, não vou selecionar nada, eu vou fazer os desenhos de seguida, vou começar com uma espécie de ideia, que é pensar o que é o espaço e o que é a matriz pombalina, pensar como é que essa matriz podia ter sido, e depois hei de ir evoluindo até chegar àquilo que eu imagino que podia ser uma reconstrução da ideia pombalina e do próprio edifício, do edifício pombalino em si mesmo. E, portanto, peguei naquilo tudo e é uma coleção que se vai sucedendo e, portanto, vai passando sucessivamente daquilo que são visões ou vistas em planta para vistas mais construídas e mais tridimensionais. Portanto, é esta sequência que eu vos vou apresentar. Como eu vos disse, esta reflexão parte de 2 ou 3 pressupostos. Portanto, um é de que a cidade existe, portanto, que a Baixa Pombalina existe, que a Praça do Comércio existe, que a Praça do Comércio é uma espécie de coisa consagrada nestes desenhos, é intocável, não é? Porque é relacionada a cidade com o rio e a grande abertura da cidade ao rio, que existem de facto 2 colinas e que essas 2 colinas sempre foram, digamos, os pontos de relação mais intensa da Baixa com a sua envolvente, portanto é onde, como eu vos dizia, onde as ruas se desfazem, onde as praças se transformam em praças retangulares, triangulares, com formas mais ou menos estranhas, e que também nos desenhos originais, se forem ver as várias propostas para a Baixa Pombalina, muitas vezes é aí que reside, digamos, a grande diferenciação daquilo que foi depois a matriz finalmente implementada.
Um aspecto interessante, que são os vários... Eu não coleciono nada na vida, não tenho nada e desculpa lá estar-vos a revelar coisas um pouco da minha maneira de ser, mas não há nada, nunca fiz coleções, foi coisa que nunca me interessou. Mas, curiosamente, desde há muitos anos, e talvez dos meus 15 ou 16 anos, que juntei uma coleção de postais sobre a Praça do Comércio. Não perguntem porquê. O primeiro que tenho é uma reprodução de uma pintura em que a praça, portanto, ainda é a Praça da Ribeira, muito bonita, com esta apropriação toda, entre a nobreza e o povo e o comércio, tudo isso, portanto, uma praça muito vivida, até às milhentas postais com a Praça do Comércio amarela, rosa, azul, verde, encarnada, cinzenta, quer dizer, com os vários modos como ela foi pintada, até alguns anúncios muito recentes de uma campanha que penso que o BES fez aqui há uns anos, em que aparecia uma espécie, e se isto acontecesse, não sei o quê, portanto há uma imagem que é a Praça do Comércio outra vez com um terremoto, e aconteceu aqui uma grande calamidade. Pronto, fui colecionando tudo isto apenas com uma intenção, que era dizer, bom, e porquê é que nós não refletimos sobre aquilo que pode vir a ser, digamos, um dia a Baixa Pombalina? Havia um texto em enquadramento disto tudo, que não vos vou amassar agora a ler, já vos amassei aqui a reproduzir, e depois aquilo que verdadeiramente me interessou como matriz desta reflexão, que era a sobreposição entre a Baixa Pombalina. Há, aliás, uns desenhos que resultam da reconstrução da Baixa de Lisboa, que são exatamente assim, embora este não seja, é um desenho que foi produzido num ateliê para este efeito, e que resulta da sobreposição da malha, portanto, da cidade que existia antes do terremoto, com a cidade pombalina. E, sobretudo, o que me interessava perceber é porque é que a cidade nasceu daquela maneira, porque é que digamos, a malha que se desenvolveu, porque é que a cidade que está por trás daquilo, com as ruas, com as hierarquias, que aliás falou aqui, por exemplo, o arquiteto Luís de Andrade falou há pouco disso, daquela hierarquia entre as transversais, as outras ruas por aí fora, hierarquias nos vãos, hierarquias nas cantarias por aí fora, e porque é que tudo isto não podia ter nascido de outra maneira. Portanto, a minha reflexão, como eu vos digo, muito livre, faz-se um pouco a partir do cruzamento destas duas matrizes, que depois, de alguma forma, também é, digamos, vai incluindo aquilo que são outras propostas que foram feitas para a reconstrução de Lisboa e vai percebendo como poderia ser a cidade se essas várias propostas tivessem sido tomadas em simultâneo. Outro aspecto que é, isto é aquilo que nós conhecemos, não é? É esta alçada, por exemplo, da Praça do Comércio, mas o que seria a Rua do Alecrim se nós invertêssemos a Rua do Alecrim, ou seja, se em vez de ser um edifício assente num plano inclinado, fosse um edifício que era escalonado. Se em vez de ser um edifício, digamos, na horizontal, fosse um edifício na vertical. Se em vez de ser um edifício, cá está, na Rua do Alecrim, fosse um edifício que era uma torre que ia evoluindo na escada. E, portanto, foi a partir de perceber que as métricas entre vãos também funcionam quase como pés direitos por vezes, perceber que muitas das arcarias, que são o toque destes edifícios, digamos, com o solo, poderiam funcionar como maravilhosos balcões abertos à cidade. Enfim, é um pouco por aí fora que isto tudo se vai construindo. E eu agora vou-vos passar isto assim um bocadinho como se fosse um filme, não é, sem grandes comentários, só dizer que há um conjunto de desenhos que justamente fazem um pouco essa reflexão sobre aquilo que é a partir da matriz da cidade, digamos, antiga, e depois vai pensando e se a cidade, se construíssem as ruas e fosse, digamos, os quarteirões que ficavam vazados, se fosse, digamos, a matriz pombalina, mas que reconhecia no seu interior alguns momentos da cidade antiga, portanto tinha preservado alguns quarteirões da cidade antiga. E portanto é um pouco a partir daí que vão nascendo todas estas matrizes, que vão vendo um bocadinho como patchworks. É também, como eu vos disse, é muito autobiográfico, é o modo como eu vejo a cidade de Lisboa. Como vejo, a cidade de Lisboa é como um grande patchwork, onde convivem, digamos, pessoas produzindo coisas muito diferentes, de origem muito diferentes, fazendo coisas muito diferentes, mas convivendo entre si. E esta é, de algum modo, a cidade onde eu nasci, não é? É a cidade que conhece a matriz, em que de facto estava profundamente cruzada toda a vida da cidade. O cotidiano fazia-se de todo o tipo de pessoas, que é muito diferente da cidade de guetos que entretanto se foi criando, digamos, com a expansão da cidade e com tudo isso. E portanto é muito esta ideia de cidade que se vai construindo e que vai invadindo uma matriz. Portanto, são variedíssimas expressões disso mesmo, algumas são mais exuberantes, outras são mais, se quiserem, mais racionais. Algumas, como eu vos digo, cruzam, por exemplo, as três propostas pombalinas, portanto, uma muito assente em quarteirões de menor dimensão, quadrados, e que vão cruzando com essa malha da própria cidade, que é o que aqui aparece, uma malha pombalina que reconhece alguns dos outros esforços.
aqui um pouco também isso, não é? Das várias sobreposições, e que depois de alguma forma vai evoluindo. Eu vou passando isto porque são um pouco, como diria o outro, mais do mesmo, não é? Portanto, são a forma como eu fui passando progressivamente daquilo que era uma ideia da cidade, dos espaços da cidade em planta, para aquilo que era uma ideia da cidade então que se começava a construir, não é? Outra vez, como eu vos dizia, de imaginar a transformação da tal cidade pré-pombalina numa outra coisa, e é aquilo que aqui vai aparecendo, uma ideia de como o tal jogo das quarteirões que se transformam em torres, enfim, portanto é isso um pouco que se vai passando nestes desenhos, não é? Já me detenho aqui quando houver alguns que me interessam mais falar sobre eles. Bom, sobretudo alguns como estes, não é? Que me interessavam muito, que era como é que a cidade atinge um pouco essa sua complexidade de cruzamento entre a cidade antiga e a cidade nova, é um pouco o que se vê aqui, não é? Essa intenção de haver uma matriz muito forte e muito racional, mas que depois se mistura livremente com outra, que aqui aparece também, não é? Um pouco nessas explorações. E depois começar um pouco a pensar os edifícios, não é? Os tais cartões que se levam, as ruas do Alecrim que se cruzam, enfim, começar a pensar como é que uma cidade pode nascer a partir, digamos, de uma matriz que pode ter um enorme rendimento. É sobretudo isso que me interessava, não é? Perceber como é que esta cidade, que é marcada profundamente no horizontal, pode de repente, digamos, ainda ter mais carga construtiva, pode ainda ser mais densa do ponto de vista da sua utilização e da sua vivência. Algumas que me interessam bastante, que são estas, em que há um reconhecimento da matriz pombalina tal como ela está, e depois a sua invasão por aquilo que seriam os vestígios do passado, que eram as ruas da antiga cidade de Lisboa, portanto pré-pombalina, e que iam de alguma forma invadindo, digamos, os edifícios e criando logradores que não existem, ligações que não existem, enfim. Eu devo dizer que isto, muitas delas também resultam da minha experiência no sentido de experienciação de algumas cidades, algumas delas marcadas por muitas ligações. Aqui, por exemplo, vê-se bem a calçada de São Francisco, a Baixa, portanto, a Praça do Comércio, e essa ideia, não é? Neste caso, até ao contrário, que a antiga cidade é invadida pela matriz pombalina, que vai sendo, digamos, aquilo que vai fazendo a ligação entre a história, não é? Do pós e do antes. Muitas delas são repetitivas, não é? Portanto, há uma também de que eu me interessei particularmente, que era esta ideia novamente do pombalino, da cidade pombalina, em que há uma espécie de novo edificado que depois constrói as ruas pré-pombalinas, portanto, uma espécie de inserção dentro da cidade, que é um pouco esta aqui, combinada com alguns elementos verticais que foram nascendo. E depois a ideia dos edifícios, não é? Como é que vão nascendo os edifícios? Parte muito deste exercício, não é? Que é o quarteirão que existe como tal, mas que é levantado para permitir outro tipo de apropriações, a combinação dos quarteirões, a interseção dos edifícios, não é? Com a tal ideia de que há uma espécie de lado mais volumétrico, que são as tais arcarias do contacto com o solo, e como é que se podem transformar coberturas em varandas, enfim, por aí fora um pouco esta ideia de reciclagem deste tipo todo de construções. Um pouco como aqui aparece, esta tipologia quase tubular, que depois permite variedíssimas combinações. E depois que vão aqui aparecendo em diversíssimas expressões, não é? Eu vou aqui passando, até chegar a uma outra que me interessa também particularmente. Um pouco a ideia da cidade em corte, não é? Das tais duas colinas, do modo de atravessar a colina, as tais pontes por aí fora que tinham feito os engenheiros no final do século. Aqui aparece o castelo, a Praça do Comércio, e aparecem as tais, no fundo é a Rua do Alecrim, mas sem Rua do Alecrim, que permite no fundo atravessar e passar sobre as colinas de um lado para o outro. Vários ambientes que se vão vivendo, não é? Portanto, aí dentro da cidade, portanto, a ideia da cidade também subterrânea. Aqui, por exemplo, é a descida do método do Cisa Vieira, portanto, até a chegada das estações, as novas ligações a essas estações, as ligações por ponte através sobre, digamos, a área da Baixa Pombalina. E
alguns desses ambientes do que era estar, digamos, nos novos arruamentos e reconhecer um pouco toda esta trama de edifícios pombalinos, invertidos, conjugados, que ia de alguma forma construir esta nova área da Baixa. Eu devo dizer que isto, para mim, tem um valor que não é propriamente, como eu vos digo, intervenção na Baixa, mas é refletir sobre aquilo que podem ser muitas áreas de Lisboa devolutas, na proximidade da Baixa, não é? E se de facto aquilo tem ou não tem capacidade para vir a ser alguma coisa. Por exemplo, aqui há esta ideia de que estes dois edifícios, claramente edifícios pombalinos, não é? na sua estrutura, e a forma como as grandes abóbadas transformam uma espécie de depósitos de terra para crescer, digamos, áreas de jardins na cobertura desses edifícios. E aqui é um pouco essa ideia também, não é? Do que é a cidade vista de cima. Isto, como vos digo, tem muito a ver também com outras memórias de cidades, se quiser, tem muito a ver com todo o trabalho dos Arquigram no final dos anos 60, princípios dos anos 70, e toda a ideia das cidades em movimento e por aí fora, toda essa expressão e preocupação. E depois chegando àquilo, por exemplo, estes que são literalmente traduções desse tipo, que é colocar na vertical aquilo que é o pombalino, portanto aquilo que são os edifícios pombalinos, que aqui aparecem com várias expressões, mantendo, digamos, a própria ideia de que se levanta o edifício, de que se mantém o logrador, mas ao levantar o edifício permite que este, que hoje em dia quase não tem tardós, porque o tardós está escondido naqueles logradores com 2, 3 metros de profundidade, pode de repente ganhar uma frente, e portanto há um que ganha uma frente para o outro lado, e este ganha uma frente para este lado. Esta, por exemplo, só... Como é que se volta atrás? Boa pergunta. Com o... Este aqui, por exemplo, é justamente uma vista de uma das ruas, Rua do Comércio, por exemplo, não é? De uma das ruas paralelas ao rio, em que há essa ideia um pouco de manutenção da estrutura pombalina e depois perceber como é que esta cidade ainda aguentava o tal crescimento na vertical. E aqui, muito essa ideia de passar para o edifício, não é? Como é que estes edifícios se podem conjugar? Quase numa expressão caniana, portanto, repondo muito daquilo que são as lições de Luís Kahn, mas traduzindo esta ideia da cidade que se pode fazer de coisas que já existem. Portanto, um reaproveitamento, uma reciclagem de todo o material. E aqui o que se vê, por exemplo, é a combinação de quatro volumes dos edifícios pombalinos em que reproduzem um pouco esta nova forma, que é um edifício que é marcado por estas abóbadas que passam a ser verticais e que permitem uma ligação com o exterior, e portanto aqui há um pouco esse exercício. Destas abóbadas passam a ser varandas e espaços destes próprios edifícios. Aqui aparece um pouco essa ideia, não é? Nesta matriz. Bom, e depois estes eram uma espécie de desenho síntese com um formato maior, a tal ideia da cidade de Lisboa, em que as colinas, se quiserem, descem à cidade para despir as colinas e construir a cidade, em que a cidade se constrói, digamos, a partir quase da extrusão da cidade medieval, e portanto se constrói a partir daí. Aqui ainda está o Paço da Ribeira, antes do terremoto, adicionado com parte da Praça do Comércio, e depois de tudo isto, está aqui a Casa dos Bicos, por exemplo, com os 4 pisos originais antes do terremoto, e depois toda a cidade que se construía castelo acima, aproveitando um pouco essa matriz. Um pouco as outras ideias que vinham subjacentes, a tal cidade que cresce na vertical, um pouco a ideia da cidade que vai invadindo, portanto aqui já para Santa Catarina, por aí fora, vai crescendo para o outro lado. E aquilo que foi uma espécie de redesenhar do tal desenho feito para Lisboa fora de horas. O desenho feito para Lisboa fora de horas era um desenho que vinha até aqui, portanto acabava algures aqui, acabava mais ou menos na Casa dos Bicos, que está assim aqui, e depois foi adicionado, digamos, com todos os terrenos que se estendem pela própria Infante Dom Henrique até Santa Apolónia, não é? Portanto, aparece aqui essa ideia, como eu vos disse, do século XIX, dos grandes infraestruturas que agarram as colinas, das colinas, enfim, um pouco despidas, portanto, essa ideia da mistura daquilo que seria uma Lisboa, quando foi ocupada, se isso tivesse sido apenas ocupada, digamos, nos seus leitos e nas suas áreas entre colinas, e depois um pouco essa propagação também para o lado de Santa Catarina. Portanto, aqui aparece a calçada de São Francisco, o Terreiro do Paço, e aqui aparece toda a colina de Santa Catarina, a zona do Terro da Boa Vista, digamos, a Rua do Alecrim aparece assim aqui, e depois, digamos, detinha-se um pouco aqui nesta ideia, não é? Pronto, como eu vos digo, isto era justamente
parte da exposição, portanto, na Sala do Veado, onde estes desenhos apareciam todos como se fosse quase uma película cinematográfica e, portanto, construiu um pouco esta ideia de que as pessoas eram confrontadas quase com uma espécie de banda desenhada de uma reflexão sobre a cidade. Pronto, e, portanto, foi um pouco este abrir dos meus aspectos, se quiserem, mais pessoais, das coisas que me ligam, de certo modo, à arquitetura, que é, digamos, a vontade de refletir e de pensar sobre aquilo que é, sobretudo, a nossa cidade. Digamos, é a partir da cidade que se constrói grande parte da nossa vida, ou quase toda a nossa vida, não é? Não me atrevo a dizer que o campo existe porque existe a cidade, mas posso-me atrever a dizer que grande parte do campo existe porque existe a cidade, ou seja, muito aquilo que se produz é depois negociado na cidade, é na cidade que as pessoas se concentram. Eu lembro, há dias falava com um amigo meu e estava a dizer, epá, não vou a Évora já há algum tempo e é das cidades que mais memórias tenho. Eu lembro de ir a Évora muito novo com o meu pai, muito miúdo, assim com 5, 6 anos, e de Évora me meter um medo enorme, porque um tipo chegava à Praça do Geraldo em Évora e era uma praça que estava recheada de homens, só homens, portanto não havia sequer, digamos, figuras femininas na Praça do Geraldo, quase todos eles vestidos de capotes ou de samarras, portanto uma cidade povoada de homens vestidos de negro, e de facto o que estava a negociar, não é? A negociar a venda do gado, a venda disto, a venda daquilo, as searas, isto, aquilo, a preparar o seu futuro. Portanto, a cidade era ali que mesmo os homens do campo se encontravam para tratar e para, digamos, conviver, negociar o que fosse, não é? E, portanto, é muito esta minha convicção de que a cidade é a matriz do nosso trabalho enquanto arquitetos, não é? E que é aí que nós depois portamos coisas para outros mundos, não é? E, portanto, daí também que seja esta reflexão que tenho dedicado algum tempo. E mais não digo.